Ele tem uma responsabilidade dupla, sendo técnico das equipes masculina e feminina da Associação Desportiva de Handebol 15 de Piracicaba. Apaixonado pelo esporte, está na equipe desde sua fundação. Ele é José Batista, o líder de hoje. Olá, este é o programa O Líder, uma parceria entre o site Líder Esportes e a TV Unimap. Leonardo Muniz, seja bem-vindo a mais uma edição. Olá, Dani, tudo bem? Diretamente hoje do Ginásio Municipal do Parque Presoto. O assunto do programa de hoje é handebol e o nosso convidado é o José Batista, que é técnico das equipes da Associação Desportiva 15 de Piracicaba. José, muito obrigada pela sua presença. E para a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse como começou a sua história com o handebol. Com o handebol como atleta, né, na escola, na verdade, acho que a maioria se inicia dessa forma. Lá em meados de 1900 alguma coisa, que já faz muito tempo, eu tinha apenas 14 anos, né, hoje eu estou com 45, então o tempo passa muito rápido. E eu iniciei na escola, na época o handebol assim, não tinha... Se hoje ele é pouco divulgado, na época era nada assim, né? Ninguém sabia regras, ninguém sabia nada. E um professor de Americana, isso foi lá em Americana, um professor resolveu assim arregaçar as mangas e ensinar essa nova modalidade, né? O professor Ayrton Roberto Giro pegou a gente na escola e passou a ensinar essa modalidade. A gente confundia muito com o futebol de salão, não sabia dimensão de quadra, não sabia regra, não sabia nada. E a gente foi aprendendo aí. Aí fiquei um bom tempo competindo por Americana, depois desse tempo eu me aventurei em alguns locais, alguns clubes, né? Fui para Paraná, Argentina, esses lugares, jogando aí em clubes, né? Representando municípios, tanto do estado de São Paulo quanto fora. E aí, mais ou menos em 2000, eu resolvi virar treinador. Ainda era novo, estava com 28 anos de idade, poderia jogar por mais tempo ainda, mas... resolvi abdicar a mão de atleta e me tornar treinador. Foi uma oportunidade que eu tive de vir para cá e iniciar o trabalho aqui. E daí estou aqui desde 2000, então. Esse trabalho em escola que te proporcionou o handebol, por que é tão fraco hoje? Eu acredito que assim, com a mudança da educação física escolar, o esporte acabou se perdendo a nível escolar. E assim, alguns professores de educação física não gostam de comentar sobre isso, mas a verdade é que assim, o esporte ele se tornou esquecido nas escolas e o esporte sempre dependeu da escola, né, para a iniciação esportiva. Porque assim, toda criança tem o primeiro contato com o esporte na escola. Não é no lazer, não é em praça pública, não é em ginásio de esporte, não é nada. É na escola. E a partir da escola é que ele vai buscar outros meios, né, meios municipais, públicos, essas coisas. Então se perdeu com o tempo, porque assim, a educação física foi se modificando na escola, né? Antigamente ela era voltada mais para o desenvolvimento esportivo. E hoje ela junto com as aulas, e antigamente ela era em contraturno. Então, por exemplo, quem estudava de manhã fazia educação física à tarde. Não tinha aquele, entre aspas, empecilho da criança fazer uma atividade física e ir toda transpirada lá para a sala de aula. E a gente sabe que principalmente as meninas, por conta da vaidade, perdem esse contato esportivo e aí acaba perdendo a motivação, o hábito de fazer, e aí se perde com o tempo. Talvez se a educação física tivesse uma alteração, também não sei a fórmula de tentar melhorar isso, mas talvez se fosse feita alguma coisa nesse sentido, que as crianças pudessem praticar, fazer a aula de educação física e dali irem para casa, seria mais tranquilo, e aí talvez a gente conseguiria resgatar um pouco aí dessa educação física escolar voltada para o esporte. Aqui na associação você trabalha com mirim, cadete, sub-21, adulto.
Como é que você percebe essa molecada que vem da escola, principalmente as categorias menores, nesse trabalho para transição de quadras? Tem que ensinar muita coisa aqui que na escola já deveria ter sido aprendido, passado? Então, na verdade, assim, a gente faz todo o trabalho iniciando do zero. Então, como assim? Eu sou um professor de educação física, não estou na escola e estou fazendo o mesmo trabalho que eu teria que fazer lá. Então, eu tenho que fazer aqui. É óbvio que aqui a gente faz o trabalho voltado para a modalidade que a gente está desempenhando, mas no meu caso, por exemplo, eu procuro fazer o desenvolvimento físico global ali, né? Toda a parte de coordenação, tudo que for possível fazer, a gente faz até pelo menos 16 anos. Para depois de 16 anos a gente fixar única e exclusivamente no esporte, no handball no caso. Mas antes disso a gente procura fazer o máximo possível, porque as crianças chegam aqui com 12, 14 anos, com muita pouca, vamos dizer assim, histórico motor, né? Chegam bem assim, quase nada mesmo, né? E qual é a realidade do handball em Piracicaba hoje? Olha, o handball em Piracicaba hoje, ele no meu ponto de vista, o trabalho feito com ele é maravilhoso. Nós temos hoje todas as categorias no handball feminino e também no handball masculino. Nós temos todas as categorias competindo, todas as categorias em atividade. Então, por exemplo, hoje o handball feminino, por exemplo, nós temos mais de 60 crianças praticando handball e mais ou menos 50 competindo, né? Então, todas as crianças envolvidas buscam a participação em campeonatos, até por conta de motivação também, né? Nem por conta de resultado, que a gente também não prioriza isso. Mas a gente prioriza a participação da criança, o envolvimento dela com o trabalho. E hoje, assim, o desenvolvimento da modalidade na cidade, ele está crescendo bastante. A gente gostaria muito de ampliar esse trabalho, porque hoje ele é feito somente aqui no ginásio do Presoto, o handball feminino, por exemplo. Ele é feito só aqui no ginásio do Presoto. A gente gostaria de colocar em outros pontos da cidade, né? Para que, se isso está dando certo em um único polo, se a gente conseguisse ampliar isso seria muito maior, né? Você falou do número. O número é muito bonito, o trabalho é bem executado, mas atrás disso tem uma dificuldade enorme, né? Principalmente com relação às categorias mais adultas, que dependem, muitas vezes atletas que não vivem aqui em Piracicaba, mas vêm para jogar, não tem recursos. Como é que está lidando essa situação, principalmente nesse ano em que entrou em vigor o marco regulatório? Então, a dificuldade, ela é basicamente em todas as categorias, né? Por exemplo, você colocar uma categoria hoje para competir. Vamos falar em sub, né? Por exemplo, a categoria mirim, ela é sub-12, por exemplo. Você vai colocar uma categoria dessa para competir, ela tem um custo, né? Hoje nós não temos nenhum repasse, né? Nós não temos nenhum apoio a nível público por conta da lei do marco regulatório, e isso afetou todas as categorias. Nós também não temos nenhum apoio financeiro de nenhuma empresa privada, do município também. Então isso ficou mais dificultoso ainda. Então, por exemplo, a gente disputa um campeonato onde tem 10 equipes de até 12 anos. Cada jogo são R$130 a arbitragem, mas o transporte, isso é um custo, assim, não é um custo alto, se você for analisar, mas é um custo. E além da comissão técnica, material esportivo, uniformização, então tem toda uma organização que necessita de estrutura financeira. O marco regulatório dificultou muito a nossa situação, porque com a vinda dele, a prefeitura não conseguiu fazer os repasses que fazia anteriormente. Aquilo que já era pouco acabou ficando sem nada, né? Então aquele apoio que a prefeitura dava, ela não conseguiu fazer. E a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de conseguir apoio a nível de empresas privadas. Não sei também o porquê, mas a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir isso, porque a gente faz o trabalho tanto esportivo quanto social, mas é difícil. E a gente sabe, a gente consegue fazer hoje, a gente está conseguindo fazer este ano, até quando eu não sei, mas nós estamos tentando fazer e conseguindo fazer, graças aos pais que estão ajudando muito. Eles dão uma colaboração mensal, eles nos ajudam a fazer um barzinho quando tem rodada, porque o campeonato que a gente disputa, ele é feito em sistema de rodadas. A liga, né? A liga de handball. Então, por exemplo, você vai fazer uma rodada em Piracicaba, tem 8, 9 jogos no mesmo dia.
Então a gente aproveita isso para fazer um barzinho, vender, né? Vender produtos alimentícios, vender equipamentos de jogo e tal, para a gente conseguir alguma verba para estar sustentando esse campeonato, né? E a gente organiza eventos, feijoada, bingo, isso. A gente, né, torce, distorce para conseguir algum recurso aí para estar mantendo o pessoal competindo, porque diante da situação a gente organizou todas as categorias, conseguiu uma coisa inédita para a cidade, né? Por exemplo, o handebol feminino nunca teve tantas categorias participando de campeonato. E a gente se encontra numa situação muito difícil, né? Principalmente financeira, onde a gente não consegue. As equipes adultas, por exemplo, elas que dependiam mais de condição financeira, né? Por a gente ter os reforços de fora, que eram os atletas de outros municípios ou até mesmo de outros estados, que vinha para estar participando da nossa equipe. Então a gente tinha 4 ou 5 atletas cada lado, né? 4 no masculino, 4 no feminino, de outros estados, de Minas, do Rio de Janeiro e tal. E o qual, quando essa verba foi vetada, né? Decidiu-se que não sairia mesmo. Esses atletas, alguns acabaram indo embora, outros se submeteram a ficar aqui por conta de uma bolsa que eles têm na faculdade, né? Na Unimep. E eles estão aqui para estudar, estão aqui tentando arrumar empregos e alguns foram embora. Então, basicamente, 50% da equipe a gente perdeu no meio do ano, né? No mês de julho. E aí a gente está tentando terminar o ano, né? Cumprindo as nossas tabelas aí. Imagino que também, até para o atleta que não é de fora, mas que vive aqui, seja frustrante um pouco a sensação. Você já teve equipes muito boas formadas aqui, né? Estou falando agora especificamente do masculino adulto. Que não puderam disputar alguma competição de maior nível, o Campeonato Paulista, de repente, até por falta de recurso, né? Como é que ele lidar com a cabeça do atleta nesse sentido? Gera uma sensação de impotência, né? Ele pode, quer dizer, ele tem condições, mas não pode. Como é que você trabalha isso? Então, é complicado porque, assim, a gente tenta fazer com que eles entendam a situação. Mas eu acho que, assim, cada um tem uma situação diferente, são várias cabeças num único lugar. E a gente tenta administrar isso. Infelizmente, assim, as nossas equipes adultas são fortes, mesmo com poucos atletas de fora. E isso, na verdade, não é ruim, porque sempre foi uma prioridade nossa não ter muitos atletas de fora. A gente já chegou a ter um número acima do que a gente gostaria de ter e a gente conseguiu trazer de volta, porque a gente sempre acreditou que o trabalho deve ser mesmo a nível municipal. Tem que, num município onde tem mais de 500 mil habitantes, a gente acredita que deva ter atletas de alto rendimento. Atletas que despontem para a seleção brasileira, atletas que despontem para ir para fora, para outros países. Então a gente acredita muito nisso e inclusive as nossas equipes, elas são 90% de atletas do município, tanto masculino quanto feminino. Nós temos hoje 3 atletas de fora no feminino, que estão se mantendo aí, que já estão com a gente há 3, 4 anos. E no masculino a gente só tem 2 que são de fora, que também já estão com a gente há mais de 3 anos. Então, eles vieram para cá um pouco mais novo, com esse trabalho que a gente iniciou lá atrás, e estão aí. E assim, essa questão de ter uma equipe boa, com capacidade e potencial para disputar um campeonato de alto nível e não disputar, é muito complicado, porque o atleta ele se sente desvalorizado, e aí as outras equipes que possuem um pouquinho mais de estrutura, vem e leva o seu atleta. Mas diante da situação ruim que está para todo mundo, eles também não conseguem sair. Então assim, eles estão aqui, estão trabalhando, a gente conversa muito a respeito disso, que eles não devem parar o trabalho, que eles devem continuar trabalhando forte, porque, né, além da esperança ser a última que morre, né, a gente tem ainda, se aqui não conseguir voltar a ter equipes para disputar campeonato paulista, para disputar um campeonato nacional, que eles migrem para outras equipes, né? Um pouco mais forte. A função nossa também é essa, né? Formar o atleta até um certo ponto para que ele bata as suas próprias asas, né? Você falou um pouco essa questão de levar o esporte para outros bairros, para outros polos da cidade, como aqui tem dado certo, mas além disso, quais são os próximos planos para o futuro e para as equipes de handebol? Então, os planos nossos hoje, a gente não consegue ter plano a longo prazo mais, né? Aquilo que a gente sempre sonhou está ficando cada vez mais difícil. Então nós temos hoje que fazer o seguinte, trabalhar com a nossa realidade, que é tentar terminar o ano, né?
já está muito difícil terminar o ano. Se a gente fizer planos para o futuro, a gente pode se atropelar. É óbvio que a gente sonha, né? Uma das coisas que a gente está muito preocupado agora é em organizar a associação para tentar recursos, além dos recursos públicos, tentar outras formas de recursos, para que esse trabalho não acabe, já que ele existe há 17 anos, para que ele não acabe e que a gente consiga um apoio de uma grande empresa, não sei, para que a gente volte ao cenário nacional do handebol. Essa é a nossa ideia. A lei de incentivo acho que é o maior caminho aí, né? A gente está procurando meios, né? Tem lei do incentivo federal, estadual, a gente precisa se adequar a tudo isso, né? Ao longo de todo esse tempo, em 17 anos, a gente tem procurado, tem feito projetos, tem mandado, mas ainda não conseguiu que nenhum desses projetos fossem aprovados. Mas a gente não vai desistir agora, né? Em 17 anos não desistiu, não vai desistir agora, vai continuar lutando para que isso aconteça. Se a gente não conseguir em 2017 nenhum apoio, nenhum repasse, nenhuma verba, nem nada, infelizmente ou o trabalho acaba ou a gente trabalha com o mínimo possível, né? O mínimo que dá. Só fazer uma contrapartida em relação ao que você falou da questão da desmotivação do atleta que de repente não pode disputar a competição. Por outro lado, está sendo visto, né? Em Piracicaba a gente tem o exemplo da Mariana Costa, que foi para fora, até a Ana, que está na seleção. Isso também você consegue colocar na cabeça deles? Falar, poxa, apesar de não estar disputando uma competição de maior nível possível, eles estão sendo vistos, né? Como é que é esse tipo de conversa com eles? Até para não deixar de fazer corpo mole, enfim, não entrar tanto na dividida, vamos dizer assim, né? Olha, eu falar a verdade é complicado para mim, porque assim, eu sou um professor de educação física e às vezes a gente tem que ser um psicólogo muito bom, né? E isso complica. E não é a nossa área, né? Mas a gente tem que tentar fazer com que eles entendam esse lado, que assim, o trabalho é feito por eles e assim, sempre serão vistos, né? Nós temos exemplos, né? Mariana foi para fora, hoje está na Romênia. O ano passado estava na Dinamarca, já passou pela Espanha. Então tem já uma história grande, né? E isso carrega o nome de Piracicaba, né? Nós temos a Ana, que ela é de Pará de Minas, veio para cá há 3 anos, ficou com a gente 3 anos, foi lapidada dentro do handebol, teve um grande professor, isso é mérito, né? De quem iniciou ela. A gente só lapidou um talento, na verdade, e ela acabou indo no meio do ano agora para Blumenau. Recebeu uma proposta muito boa, lá em Blumenau tem uma estrutura muito boa. O treinador da seleção brasileira, o campeão pan-americano agora, é o treinador dela lá. Então, quer dizer, ela está em boas mãos. Acredito que esses abrirão portas para mais, né? E a gente sempre tenta colocar isso na cabeça deles. Olha, por mais que a situação esteja difícil hoje, trabalhem, continuem trabalhando. Porque as portas podem se abrir a qualquer momento e você deve estar preparado, né, para a oportunidade quando ela surgir. Então a gente tenta colocar isso na cabeça deles, ó, não desistam e sigam em frente. Zé Batista, gostaria de agradecer sua participação aqui conosco hoje. Na verdade eu que agradeço, né? A gente está sempre trabalhando no dia a dia, esperando com que as pessoas nos vejam, né? Quando a gente tem a oportunidade de transmitir um pouco daquilo que a gente tem aqui, é gratificante. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Léo, pela parceria de sempre. Obrigado, também. Léo. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Líder. Se quiser ter acesso a outras edições que já foram ao ar, é só acessar as redes sociais da TV Unimap e o site Líder Esportes. Tchau e até a próxima edição.